Imagine viver num mundo com animais falantes que se comportam como pessoas. Eles têm empregos, vidas comuns e rotinas tão familiares quanto as nossas. O problema é que nesse mundo nós somos caçados, desmembrados, vendidos e torturados. Tudo isso porque somos nós a comida. O mangá mais perturbador de todos está de volta. Fizemos há alguns meses 2 vídeos sobre os primeiros capítulos de Animal Human, onde abordamos a história de Chika e seu pai que foram capturados para serem consumidos por animais com características humanas. Tudo o que mostramos até então já foi suficientemente chocante, mas essa história consegue ser ainda mais brutal. Depois que todo o incêndio cessou, Murphy acabou pegando no sono de tanta exaustão, e em seus sonhos ele viu Ophelia, o animal humano que ele enxergava como mãe chamando por ele. Ele não sabia se ela o queria para comê-lo porque ele foi ensinado a ver o seu amor na fome dela, mas ele foi trazido de volta à realidade com lambidas daquela que sem ambiguidade nenhuma queria devorá-lo. Murphy perguntou o que Chika estava fazendo e ela disse para ele não se fazer de estúpido porque ele sabia quais eram as suas intenções, mas ele saiu andando dizendo que agora eles podiam fazer o que bem entendessem. No entanto, Chika não lhe deu ouvidos. Ela continuou seguindo por onde quer que ele fosse, se desviando de troncos, caminhando em pontes, cruzando florestas. Não importava qual caminho Murphy tomava, ela seguia logo atrás em seu próprio ritmo e pensamentos como se fosse sua sombra. Essa perseguição acabou tirando Murphy do sério, que não só pediu que ela parasse de segui-lo, mas que a culpou por agora ele não ter para onde ir, porque Chika tinha sido a responsável por destruir a sua vida. Murphy não esperou nem mesmo que ela dissesse algo, como por exemplo que o conceito de felicidade que ele tinha era completamente distorcido, porque ele não levava uma boa vida onde ele morava. Ele agarrou um galho e disse que ia matá-la e quem sabe devorá-la quando ele terminasse o serviço, porque assim eles estariam quites. Chika o encarou com aquela feição tranquila de sempre que escondia dos outros que ela também era uma predadora. Ela disse que o entendia e simplesmente permitiu que ele fizesse com ela exatamente o que ele tinha ameaçado que faria, e assim ele a espancou até não precisar mais. Chika estava morta, ao menos por alguns instantes. Seu corpo entrou num processo de regeneração rápido o suficiente para mostrar para Murphy que ela estava viva não porque ele não bateu o suficiente, mas simplesmente porque ela não podia morrer. Chika lhe pediu desculpas contando o que não precisava, o que deixava claro que ela permitiu ser agredida exatamente porque ela sabia que estaria viva no fim das contas. Apesar de ter dado a chance para ele dele colocar para fora a sua raiva, ela não fez porque se importava, mas sim porque morrer ou ser devorado era um tanto faz em sua vida desde que ela tinha nascido. À noite, ela voltou a tocar no assunto de comê-lo. Murphy não entendia o porquê dela estar sempre tão interessada nisso, mas Chika não viu o porquê de pensar o contrário. Para ela, ele tinha tudo o que precisava para virar comida. Ele era macio, estava saudável e parecia extremamente delicioso. Murphy contou para ela que, embora ela dissesse aquilo, ele não conseguia sentir nada a respeito. Ele tinha sido criado para pensar que a vontade de sua mãe em devorá-la era porque ela o amava, mas a mesma intenção que vinha de Chika parecia deslocada demais para caber dentro do mesmo contexto. Ele pediu desculpas por tê-la atacado e perguntou se ela tinha sentido dor, o que Chika respondeu que sim, porque ser imortal não a impedia de sofrer. Ela comentou que ele também tinha passado pelo mesmo quando ela ouviu se revirando durante o sono, mas o que Chika não sabia era que a dor que ele tinha sentido era uma dor emocional e não física. Ele perguntou o que ela pretendia fazer a partir dali, e Chika lhe deu uma resposta bem previsível, que ela ia simplesmente continuar vivendo para continuar comendo. Ela disse que estava tão faminta que sentia que podia acabar morrendo, mas Murphy lhe contou um segredo, que bastava ela dormir para esse pensamento desaparecer completamente. Chika perguntou se ele faria o mesmo, mas quando ele disse que ficaria acordado para evitar ser devorado por ela, ela o tranquilizou dizendo que jamais faria isso. Chika se deixou ser embalada pelo cansaço e Murphy aproveitou a deixa para ir o mais longe possível dela porque ele achava que precisava se afastar pelo que ela fez com a sua mãe. Em seus sonhos, Chika viu uma criatura estranha diante dela. Ela disse que sentia que o conhecia de algum lugar, mas ela não conseguia se lembrar. A criatura, no entanto, apenas a alertou dizendo que ela precisava fugir, e quando acordou, ela se viu cercada por 3 animais humanos que estavam ali exatamente para caçá-la. Eles ficaram surpresos por terem a encontrado tão facilmente, e para não restar dúvidas de que ela realmente era o alvo certo, eles cortaram uma de suas orelhas para verem se ela se regenerava, e como previsto numa questão de segundos, Chika já estava com o pedaço que tinham arrancado dela. Eles a imobilizaram e a amarraram. Chika só não foi levada porque Murphy acabou voltando porque ele não conseguiu abandoná-la.
Murphy fingiu que estava perdido e se aproximou dizendo que estava com fome e com sede, mas os animais humanos começaram a fazer planos com ele. Uns queriam levá-lo, outro queria comê-lo. No entanto, as coisas não saíram exatamente como eles previam. Murphy apunhalou um deles com uma faca, o matando na hora. Para não dar tempo do restante reagir, ele pulou imediatamente em cima do segundo, já o matando com a mesma rapidez com que eliminou o outro. O animal humano sobrevivente que estava com Tika em mãos ficou assustado com a forma com que os seus companheiros foram mortos. Murphy não era uma criança comum, e ele deixou isso bem claro com facilidade, pedindo que Tika não só fosse devolvida, mas que ele tirasse suas mãos dela, que agora ele via como a sua irmã. Ele não teve problema algum em matá-lo. Ele já tinha certa experiência matando humanos, mas no fim, animais humanos também eram feitos de carne e sangravam quando eram atingidos. Tika aproveitou a situação para comê-los, mas Murphy a repreendeu. Não era como se ele estivesse horrorizado com aquilo, ele apenas achava que ela tinha que ter alguns modos, e portanto, que ela ao menos assasse a carne antes de colocá-la para dentro da barriga. Ele contou que dessa forma, ela estaria livre de doenças ou parasitas presentes no corpo abatido. Tika o ouviu com atenção e perguntou por que ele tinha voltado, mas não só isso, ela queria saber o sentido por trás da palavra irmão. Mas Murphy deu de ombros para a pergunta, dizendo que isso não importava. No entanto, ele deu comida a ela, fazendo exatamente em suas ações o que um irmão faria. O problema é que essa calmaria não durou por muito tempo. Um outro animal humano surgiu diante deles, segurando em suas costas uma pessoa com a qual ele estava se alimentando de seu sangue. Murphy ficou horrorizado com a presença daquele animal humano que tinha uma aura extremamente assustadora. Ele sabia que não ia conseguir matá-lo tão facilmente e o medo o paralisou. Cara a cara, ele viu o animal humano abrir a boca se aproximando para lhe tirar um pedaço de carne e a sua vida. Mas Tika atirou um sapo no rosto dele, chamando Murphy para sair dali o mais rápido possível. Nesse meio tempo, os dois saíram correndo floresta adentro e Murphy não conseguia deixar de pensar na realidade absurda que sempre esteve tão perto. Para os animais humanos, as pessoas eram apenas comida, e comida nenhuma conseguia reagir por muito tempo. Ele pediu que Tika o ajudasse porque só assim eles sairiam vivos daquela situação, e após explicar a ela o seu plano, eles se esconderam. O animal humano caminhou tranquilamente por entre a mata procurando qualquer vestígio que levasse até eles, e lá estava Tika atrás de uma árvore mais à frente. Murphy aproveitou que ele estava distraído para pular em cima dele, mas os reflexos aguçados dele o fizeram notá-lo a tempo de agarrar o seu pescoço. A maré poderia até não estar a favor deles, mas tudo fazia parte de um plano. Tika estava correndo na direção dele segurando uma faca. O corpo que ele viu atrás da árvore era de fato o de Tika, mas ela tinha adquirido um novo depois de ter sido decapitada por Murphy, porque esse era o seu plano. Tika conseguiu perfurá-lo na perna, mas o ferimento não era o bastante para matá-lo. O animal humano lambeu a faca embebida em seu próprio sangue e depois voltou seu olhar para Murphy, que sentiu o mesmo medo paralisante. Aquele animal humano era como o animal que o criava, ele não era alguém fácil de lidar. Murphy foi mordido no pescoço e seu sangue foi retirado tão rápido que ele começou a perder a sua consciência. Tika se desesperou por estar completamente impotente e quando talvez ela teria terminado do mesmo jeito, apareceu do completo nada um segundo animal humano gigantesco que atacou o animal morcego com tudo. Mas durante o ataque, ele emitiu uma onda ultrassônica que causou muita dor em Tika e no urso. Mas ele foi socado por diversos golpes e depois teve a cabeça esmagada contra uma árvore. Com o cérebro já exposto, aquele urso salvador do dia começou a comê-lo. Tika tentou arrastar Murphy para longe, mas o urso se voltou para eles e disse que ele tinha achado mais comida. Ele levou Tika e Murphy com ele e disse que ia dividi-lo com os outros. Depois de andarem um pouco até a caverna, Tika pediu que ele o soltasse porque, ironicamente, ela que via todos como comida, disse que eles não podiam ser devorados. O urso fez como ela pediu, e ali, de dentro do escuro, emergiu outros 4 animais humanos que não eram exatamente tão agradáveis de se ver. Um deles se aproximou dela abrindo a boca, e dentro dela, ela viu uma grande quantidade de parasitas que se alojavam em todo o espaço. Tika encarou essa cena grotesca tão paralisada quanto o Murphy ao enfrentar o morcego, até que o segundo animal humano projetou sua língua no braço dela e começou a puxá-la para perto dele. Tika foi cercada por aquelas criaturas bizarras que estavam querendo comê-la, mas um animal humano chamado Mimi, que era aparentemente o líder deles, apareceu e impediu que eles fizessem isso. Mimi disse que Tika era uma criança que ainda estava viva e que ele já tinha lhes dito que eles não comiam nada cheio de vida. Ele percebeu que Tika também era como eles e sorriu contente por isso.
Tika perguntou quem eles eram exatamente, mas Mimi a tranquilizou, dizendo que ela não estava mais correndo perigo, e inclusive quando Tika disse que eles não podiam tocar em Murph, eles aceitaram e se mostraram super receptivos. Mimi explicou que eles eram sobreviventes de uma fazenda porque eles tinham sido criados para serem consumidos, mas quando a carne deles se tornou indesejada, eles foram descartados feito lixo e usados em experimentos extremamente cruéis e dolorosos. Mimi tinha uma condição muito especial para os cientistas. Ele tinha passado pelo inferno e não tinha morrido, mas quando ele foi jogado em cima de outras carcaças para poder ser e morrer, ele enfim derramou lágrimas de alegria por poder descansar. No entanto, quando o cheiro podre dos cadáveres de outros animais humanos invadiu seu nariz, ele despertou para a vida porque mesmo naquela situação, ele era o dono do seu próprio eu e ninguém mais poderia colocar suas mãos nele. Mimi teve que arrancar pedaços de outros desafortunados como ele para conseguir sobreviver. Ele também ajudou aqueles que ela estava vendo ali, dando a seus corpos características assustadoras que eles tinham, mas que eram necessárias para que eles ao menos tivessem algum tipo de dignidade e vontade de continuarem vivos. Mimi pediu que ela não tivesse medo deles porque eles tinham um bom coração, e assim Tika o fez. Ela se aproximou daquele com a boca cheia de parasitas e o olhou com interesse, se juntando logo em seguida à mesa para confraternizar com eles. Mimi contou que Tika ainda não tinha percebido que ela era uma híbrida. Ele apontou para Moss, que era uma mistura de lontra com hipopótamo, e explicou que alguns animais humanos, devido a um erro na genética, podiam nascer com a mistura de até mais de 2 espécies. Ele disse que a fazenda que ele tinha nascido era especializada em estudar exatamente esse tipo híbrido de animal humano, mas ele não tinha ideia sobre o que era exatamente essa pesquisa, mas uma coisa era fato para ele. Tika cheirava a diferentes tipos. Mimi disse que eles poderiam viver ali até o final de suas vidas se essa fosse a vontade deles, porque ninguém iria até ali para machucar rejeitados como eles. Tika tentou alimentar Murph, que ainda estava inconsciente, mas quando ele não reagiu, ela deu a ele o seu próprio sangue e contou sobre as maravilhas futuras que eles poderiam usufruir se eles decidissem ficar ali. Embora Tika tenha pedido para ele se alimentar porque ele precisava manter a aparência saudável de uma pessoa deliciosa, há uma ambiguidade muito interessante nesse pedido, porque da mesma forma como podemos interpretar que ela ainda quer comê-lo, também podemos ver isso como um ato de amor fraternal que ela não compreende e que acaba coincidentemente combinando com a ideia de amor de Murph, que viveu acreditando que sua mãe o amava porque queria comê-lo. No dia seguinte, Tika saiu da caverna e viu que o dia estava lindo. É até estranho vê-la aproveitando um mínimo de paz, porque tudo nesse mundo é cheio de horror e a morte está sempre à espreita. E é claro que mesmo distante de tudo e de todos, aquela caverna não conseguiu ficar oculta por muito tempo. Um conhecido desagradável apareceu. Ernest os encontrou. Ele disse aliviado que eles finalmente tinham se encontrado novamente e que ele tinha passado muito tempo a procurando. Ernest abriu os braços chamando por ela e dizendo que ele era o seu pai porque ele foi o responsável pelo seu nascimento. Tika, confusa, perguntou se ela era a mesma figura em seus sonhos que chamava por ela, e Ernest se aproximou afagando sua cabeça e dizendo que agora eles estariam juntos para sempre. Mas Tika se recusou a ir com ele porque todos estavam ali, inclusive Murph. Ernest não tentou contestá-la ou levá-la à força. Ele sorriu dizendo que a compreendia e simplesmente quando um dos animais humanos se aproximou para dar a Tika uma coberta porque estava frio, Ernest arrancou sua cabeça num só movimento. Tika balbuciou o nome de Dory, que agora era só uma cabeça, e viu Ernest olhar para ela dizendo que normalmente ele não apreciava comidas exóticas, mas ele se deu uma chance para provar do sangue que jorrava da cabeça decepada. Ernest limpou a boca enojado, dizendo que aquela carne tinha um gosto de muitas outras, e após agradecer a comida, como já vimos incontáveis personagens desse mangá fazerem, ele a esmagou. Ernest deixou claro que se era aquele lugar que estava impedindo de ir com ele, que ele ia simplesmente destruir tudo que pudesse segurá-la. Ele caminhou até a entrada da caverna, e assim que percebeu o que tinha acontecido, Mimi ordenou que o urso o matasse ali mesmo. Mas Ernest não se intimidou. Pelo contrário, ele ficou animado com a possibilidade de abri-lo para entender o porquê dele ser tão grande. Ernest o olhou profundamente com uma expressão penetrante e aquele animal humano e poderoso se encolheu assustado, o que fez Ernest perceber que ele era apenas uma criança por dentro. Como havia se livrado da maior das ameaças, ele olhou para os demais e disse que eles eram como um verdadeiro banquete, atribuindo a eles o mesmo destino que eles pensaram que tinham conseguido escapar. Ernest os brutalizou como se eles não fossem nada, enquanto Tika os ia serem reduzidos a restos apenas porque ela tinha que ir com ele. Ele se aproximou de Murph, que ainda estava inconsciente, mas Tika implorou que ele parasse de matar porque Murph tinha salvado a sua vida, e era por isso que ela o queria vivo.
Chika se viu numa situação tão cheia de impotência, medo e desespero que ela concordou em ir com ele. Mas Ernest, que sabia mais dela do que ela mesma, percebeu que aquele ato humano que vinha dela era uma evidência de que o cérebro dela estava se desenvolvendo ainda mais. Em outras palavras, ela seria ainda mais deliciosa. Ernest comentou sobre o quão bonita era a preocupação verdadeira que ela sentia por Murph e que, apesar de entender isso, era exatamente por esse motivo que ele ia matá-lo. Chika ficou sem palavras ao que estava prestes a acontecer. Ela ergueu a mão incrédula sem conseguir dizer nada, e quando a boca de Ernest se aproximou para morder o rosto de Murph, Ernest nem teve tempo de reagir ou de entender o que tinha acontecido. Ele foi jogado para longe com muita força, tanta força que ele tinha pensado que o urso o tinha atacado, mas ao olhar com mais atenção, ele viu nada além de Chika. Ela realmente era uma híbrida. Chika também era uma felina como seu pai Nero. Voltamos com os últimos capítulos lançados desse mangá e muita coisa aconteceu. Chika estabeleceu uma relação com Murph de uma maneira muito natural, e essa proximidade também serve para nos dizer que nesse mundo não existe exatamente uma separação clara entre afeto e agressão. Murph foi criado pensando que ser amado significava ser desejado como alimento. Já Chika foi amada em vida, devorada, nascida para morrer e realocada para uma outra fazenda onde os funcionários tentavam implantar em sua cabeça que terminar no prato de alguém era algo a ser conquistado. Os personagens ficam orbitando sempre na ideia de viverem para comer ou serem comidos, e é nessa repetição que vemos todo o desenvolvimento acontecer, principalmente da parte de Chika, que surgiu como uma predadora perfeita por ser imortal, mas que aos poucos está demonstrando curiosidade e se vendo confusa diante de afetos genuínos. O mais interessante é que boa parte da forma como Chika se comporta está mais atrelada ao fato de que por dentro ela ainda é uma criança porque o seu corpo original foi devorado nesse estado, o que por muitas vezes nos dá a impressão de que ela é indiferente ao que a cerca simplesmente porque ela é uma predadora insaciável, mas na realidade ela apenas não entende boa parte das coisas por ainda estar aprendendo. E o próprio Ernest chega a tocar nesse assunto indiretamente quando ele subjuga o urso que também é uma criança por dentro. E falando em Ernest, ele é a síntese da lógica predatória que aparece sem ambiguidade, como acontece com Chika e Murph, que ficam intercalando entre o instinto e o vínculo. Ernest tem um papel muito importante nessa história porque ele basicamente é o rosto para a violência inevitável que sempre está por perto. Podemos ver as mesmas intenções e reações em outros personagens, mas há uma ligação mais forte em relação a ele, porque foi ele quem deu margem para o que se sucedeu na vida de Chika. E o momento em que ela despertou seu lado híbrido foi bem interessante porque além de fazer ligação direta com seu pai, tanto por ser parecida com ele quanto por poder vingá-lo, foi nesse instante, despida de qualquer característica física humana, que a sua humanidade se mostrou simbolicamente com mais força. Chika só matava para comer, mas ali ela estava pronta para matar a fim de proteger. Espero que você tenha gostado do vídeo e não se esqueça de deixar seu comentário sobre o que você achou da obra, de se inscrever no nosso canal e de indicar algum outro mangá que você acha que vale a pena ler. Enfim, até mais e nos vemos no próximo vídeo.